Hoje é 24 de agosto de 1882. Estamos no cemitério da Consolação, em São Paulo. São apenas 40 mil habitantes dessa cidade. 3 mil estão aqui para o enterro de Luiz Gama. Gama, que era conhecido como amigo de todos, não veio no código funerário que foi para ele preparado. O amigo de todos teria que ser levado por todos. E assim foi feito. Seus tantos amigos fizeram questão de trazer seu caixão. Raul Pompeia, autor do conceituado livro Ateneu, e muito amigo de Luiz Gama desde sua juventude, faz uma das mais célebres homenagens que se tem notícias, dizendo sobre ele: não sei que grandeza eu admirava desse advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade. Os escravos unidos, esfarrapados, implorando libertação como quem perde de fora. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que nos deram o bárbaro Senhor. Outros, e Luiz Gama os recebia todos com sua aspereza afável e atraente. E a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações, por entre uma saraivada de grossas pilhérias de velho saquinho. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, outro a liberdade, alguns um conselho fortificante. Luiz Gama fazia tudo. Libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma candeia, iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem auferir uma sombra sequer de luz. Por essa filosofia, ele empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Tamanha foi a importância do trabalho de Luiz Gama na causa da emancipação dos negros, que ele recebeu o epíteto de apóstolo negro da abolição. No momento exato do seu enterro, um dos seus amigos intimou que juntos prestassem um juramento, o de não deixar morrer a ideia pela qual combater aquele gigante. O que foi respondido com um brado geral da multidão que, mãos estendidas ao caixão, jurava. Nós agora o trazemos de volta, para não deixar morrer essa ideia, a da libertação dos escravos, a libertação de todos os escravos. Esse é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou apenas Luiz Gama. Eu, mesmo sendo republicano, ainda que sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista. Se bem que de modo perigoso, principalmente para mim, mas faço por minha própria conta.
quando a justiça fechar as portas dos tribunais, quando a prudência apoderasse do país, quando da imprensa quebrarem-se os prelos, quando nossos adversários ascenderem ao poder, eu saberei ensinar aos desgraçados a vereda do desespero. Basta de sermões, acabemos com os idílios. Baiano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforriada Luísa Maim. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu próprio pai para pagar dívidas de juros. Na condição de escravo, foi viver na cidade de São Paulo até 1882, ano da sua morte, aos 52 anos, vítima de diabetes. A sua mãe, mulher revolucionária, foi detida diversas vezes por envolver-se em planos de insurreições de escravos, como a Revolta dos Malês. Em 1837, acusada de participação na Revolta Sabinada, foi deportada para o Rio de Janeiro, onde desapareceu. Tinto e sinistro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava seu comércio. Era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Depois da Revolução do Dr. Sabino, a Sabinada, na Bahia, foi ela para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Eu a procurei por 3 vezes na corte sem que a pudesse encontrar. Anos depois eu soube por uns pretos minas que a conheciam e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos de sorteios em uma casa de dar fortuna, um local onde se lia a sorte das pessoas, fora posta em prisão, e que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Naquele tempo, o governo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca. Meu filho, onde estás? Eu te procurei a minha vida inteira e nunca te encontrei. Que saudade que eu sinto de ti, meu filho. Como eu sofri de saudade e pela dor das matadas. A viagem de minha mãe, Luísa Maim, vindo da África para o Brasil, deve ter sido terrível. Do mesmo modo como foi terrível a viagem da ex-escrava Galdina, como contará o escritor paraibano José Lins do Rego, séculos depois. Dirá ele: como doía nas costas o chicote do homem que mandava nos negros. De manhã, se subia para ver o sol. Estavam todos nus e fediam por água onde tinham que dormir. Mas de noite, ouvia-se um rumor de bater de asas. Eram asas brancas que voavam para cima dela. Era o voo das almas que não podiam voar para o céu. Todas as noites elas vinham bater nas janelas do quarto. sofrimento, dor, humilhação. Mesmo assim, meu filho, eu nunca abaixei minha cabeça. Um dia, quem sabe, com a graça dos nossos deuses, e se o destino assim permitir, tu consigas aquilo que não me deixaram fazer, que foi lutar pelo nosso direito maior, a liberdade do nosso povo negro.
minha mãe era muito bela e formosa. Era mais linda pretinha. Na Dulce Líbia, rainha. E no Brasil, pobre escrava. Ah, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos. Quando com os termos fininhos, ela sorrindo brincava. Éramos dois seus cuidados, sonho de sua alma bela. Ela, a palmeira singela, na fogo areia nascida. Nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava. E a nossa boca juntava um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de rosto lírio, ela fingia um martírio nas trevas da solidão. Os alvos dentes nevados da liberdade comida, no rosto a dor mortinha, negra, a cor da escravidão. Os olhos negros altivos, dois astros eram luzentes. Eram estrelas cadentes por corpo humano sustidas. Foram os espelhos brilhantes da nossa vida primeira. Foram a luz derradeira das nossas crianças perdidas. Tão terna como a saudade no frio chão das campinas. Tão meiga como as goninas aos raios do sol de abril. O gesto grave e sombria, como a vaga flutua. Placidamente era a lua, refletida em céu genuíno. Suave o gereio, qual rosa, ao despontar da alvorada, quando treme a namorada ao sopro da aura fagueira. Brandinha a voz sonorosa, sentida como a bolinha, gemendo triste, sozinha, ao som da aragem faceira. Escuro e ledo o semblante. De encantos, sorria a fonte. Passando no horizonte, das ondas surgindo ao fogo. Tinha um coração de santa. Era seu peito de arcanjo, mais pura na alma que um anjo, aos pés de seu Criador. Se junto à cruz penitente a Deus orava contrita. Tinha uma prece infinita, como dobrado cimento. As lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas, dos lindos olhos vertidas na terra do cativeiro. Mas eu tenho lances doloridos em minha vida, que valem mais do que as lendas sentidas nesta vida amargurada dos mártires. O alferes Antônio Pereira Cardoso, negociante contrabandista para quem fui vendido, comprou-me um lote de 100 e tantos escravos e trouxe-nos a todos, pois este era o seu negócio. Como já sabe, tinha eu apenas 10 anos de idade quando fui vendido ilegalmente como escravo pelo meu próprio pai. Meu pai era fidalgo e pertencia a uma das famílias mais ricas da Bahia, de origem portuguesa. Ele foi rico, mas apaixonado pela diversão, jogava bem as armas e, muito melhor ainda, o baralho. Amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança, obtida por uma tia em 1836 e reduzido à pobreza extrema a 10 de novembro de 1840, na cidade da Bahia. Vendeu-me. Remetido para o Rio de Janeiro, eu fui parar na casa de um comerciante circunspecto e enérgico. Porém, sua senhora e suas 3 filhas se afeiçoaram a mim imediatamente. E eu a elas. Sempre que eu me lembro dessa senhora e de suas filhas, tenho as lágrimas aos olhos. Porque eu tenho saudades do amor e dos cuidados com que me apagaram por alguns dias. Dali saí derramando um copioso pranto. E também todas elas ficaram sentidas ao me verem partir. Já em São Paulo, entregue ao tal alferes que me comprou, eu fiz a pé toda a viagem de Santos até Campinas. Mas voltando ao meu pai, não ouso
afirmar que meu pai fosse branco, porque tais afirmações neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne a melindrosa presunção das cores humanas. Devo poupar à infeliz memória dele uma injúria dolorosa, e o faço ocultando seu nome. Aos 17 anos de idade, Luiz Gama aprende a ler, a escrever e a fazer contas. Um hóspede do seu dono, um menino, Antônio Rodrigues do Prado Júnior. E com isso eu consegui provas irrefutáveis de ter nascido livre, conquistando nos tribunais a minha própria liberdade. Inicia aí a sua magistral trajetória com a palavra escrita, algo quase exclusivo a homens livres e brancos. E aos 29 anos já era um autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Adotou um estilo onde literatura, jornalismo e política se misturam. Além disso, Gama estudou direito por conta própria, como ouvinte, um verdadeiro autodidata. Exerceu a função de advogado, ou melhor, rábula, termo usado por aquele que comprovasse possuir conhecimentos jurídicos para exercer a profissão. No entanto, nunca lhe foi permitido conseguir este diploma. Foi o primeiro autor a sentir-se negro, o maior advogado dos escravos deste país e uma das personalidades negras mais notáveis do século XIX. Se negro sou ou sou bode? Bode era uma palavra utilizada pelos brancos de maneira ofensiva para designar pessoas de pele escura. Ai, mas eu me interrompi, por favor, continue. Se negro sou ou sou bode? Pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. É verdade. Sou negro e vou lutar incansavelmente na justiça e na imprensa pela libertação de cativos. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Eu não frequentei nenhuma faculdade de direito, mas como autodidata, tendo comprovado minha eficiência jurídica, poderei advogar a favor dos negros cativos. A inteligência repele os diplomas, assim como Deus repele a escravidão. Como eu dizia, basta de sermões, acabemos com os idílios. Ao positivismo da macia escravidão, eu anteponho o positivismo das revoluções da liberdade. Eu quero ser louco, como John Brown, como Spartacus, como Lincoln, como Jesus. Detesto, porém, a calma farisaica de Pilatos. Eu conheço os mandamentos da lei e vou combater essa cruel instituição escravagista. A lei de 1831 proíbe, extingue o tráfico de escravos. Então, liberdade aos africanos ilegalmente escravizados. Eu sei perfeitamente o que é ser escravo. Sei perfeitamente o que é ser escravo. Calma. Desculpa, calma. Por que você não diz aquele outro poema seu? Saudades de escravo. Naquelas quentes areias, naquelas terras de fogo, onde livre de cadeias eu corria em fogo, lá nos confins do horizonte, lá nas planícies, nos montes, lá nas alturas do céu, por sob a mata florida. Esta minha alma perdida não veio, só parti
Eu. Mas Gama não se restringe aos poemas. Claro. Eu colocarei anúncios nos jornais. Luiz Gonzaga Pinto da Gama trabalha a causa da liberdade. Responde consultas para fora da capital, tudo sem restrição alguma. Eu me colocarei à disposição para advogar gratuitamente a favor dos negros que não têm condições de pagar um advogado para conseguir a sua carta de aposentadoria. Eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não pretendo lucros. E não temo violências. Foi com esse espírito revolucionário que Luiz Gama, advogado, jornalista, o mais importante poeta satírico do romantismo, dedicou-se com grande talento à luta humanista em prol dos escravos. Advogando sozinho, foi responsável pela libertação de centenas de escravos. Foram mais de 500 escravos livres do cativeiro ilegal, algo jamais acontecido na história mundial da advocacia. Ato memorável. Foi precursor e fundador do abolicionismo, primeira figura de importância da literatura da consciência negra no Brasil. Em seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas, uma coletânea de poemas satíricos, Gama ironiza os valores éticos e raciais do Brasil de então. A sua biografia se confunde com a luta pela abolição e com a instauração da República no Brasil. Os seus contundentes ataques se dirigiram principalmente a dois grupos que mantiveram o triste papel de legitimar a escravidão negra no Brasil: os clérigos e os magistrados. A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. A República, a verdadeira República, é o único regime capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. Eu sempre tenho em casa uma moeda que dou aos negros em dificuldades quando vêm de meu lugar. Certo dia, entrou um escravo angustiado no meu escritório, me pedindo que eu conseguisse a sua carta de alforria. Em seguida chegou o amo do rapaz, questionando, perguntando por que do escravo querer ir embora, já que era bem tratado. Por que deixaria meu lar para ser infeliz em outro lugar? Ele perguntou. O escravo ficou calado, então eu respondi. Falta-lhe o principal, falta-lhe a liberdade de ser infeliz, onde e com quem. Falta-lhe o principal, falta-lhe a liberdade de ser infeliz, onde e como queira. A questão racial está em muitos dos seus poemas satíricos e de indignação. Em 1869, quase 100 anos antes de Martin Luther King, Luiz Gama antecipa-se, afirmando ter um sonho. Um sonho sublime, um desejo de igualdade. As terras do Cruzeiro, sem reis e sem escravos. Luiz Gama deixou várias cartas trocadas entre amigos, como a de Rui Barbosa, que aborda aspectos políticos, sociais, a sua luta e o seu desejo pela abolição. Uma dessas cartas é considerada histórica, porque é o único relato direto de um ex-escravo sobre a sua própria condição. Pense nisso. É o único relato direto de um ex-escravo sobre a sua própria condição. Essa característica torna Gama uma exceção no nosso panorama político e intelectual. Sobre si mesmo, ele traça em seus versos uma imagem que está longe da figura do pobre coitado ou do sofredor, como os negros pintados por poetas brancos contemporâneos. Gama
fala de si com a mesma crítica com que ataca o sistema, menosprezando seu próprio valor e os padrões culturais vigentes, que ele implicitamente aceita. Se queres, meu amigo, em teu álbum, pensamento ornado de frases finas, ditadas pelo talento, não contes comigo que sou pobretão, em coisas mimosas, sou mesmo um ratão. Gama chega mesmo a ironizar a situação do negro no Brasil, apartado da riqueza, das ciências e das artes. Ciências e letras não são para ti, pretinho da costa, não é gente aqui. É por isso que a sua poesia vem destruir, denunciar e deformar o mundo de injustiças que o cercam. Eu posso dizer mais de um poema meu? Mas é claro, fica à vontade. Quem sou eu ou a boda-rada? Mas esse eu conheço, até já decorei. Ah, é? Você não diga. Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isto pode. Bodes há de toda gasta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, vários pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus, outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes, e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos. Tudo bem! Nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens vereadores, belas damas em prol. Belas, recatadas e do lar. Belas damas encroadas de riqueza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos finalbotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, e todos a meus parentes. Entre a brava gritança, fuge e brilha alta bodança, guardas, cabos, fiéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes há santificados que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos tem também muitos bodinhos. O amante de seringa tinha pelo e macatinha. O deus Mendes, pelas costas, na cabeça tinha pontas. E Jove, quando foi menino, chupitou leite caprino. Nos domínios de Plutão, guarda um bode ao porão. Nos mundus e nas motinhas são cantadas as rodinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria, se assim pois a matinada, porque tudo é bodarrada. Trazidos para cá, agora se repete. E vamos voltar outras vezes. Fica claro na peça que houve a edição somente de um livro de poemas satíricos, mas durante a peça são citados vários trechos da produção de crônica, poemas que não são satíricos, e eu queria saber se houve a edição de um compêndio ou se a comissão pensa em fazer uma edição de toda a herança, digamos, não satírica, não poética satírica. A doutora Lídia Ferreira vem trabalhando para recuperar todo esse material. Não é fácil, porque a grande parte do material original está nos jornais da época, e foram muitos jornais pequenos para os quais ele escreveu, que ele foi dono de alguns, inclusive. Então, recuperar esse material todo é muito difícil. Ela vem trabalhando, inclusive está já com um próximo livro aí
para sair. A gente não sabe exatamente o teor, mas a gente imagina que seja uma continuação desse. Tomara que ela própria consiga mostrar para nós toda a obra dele, que é bastante grande, mas está muito espaço. A gente sabe que o Brasil é um país sem memória, é muito difícil recuperar esse material, mas tomara que ela possa fazer isso, que a Comissão da Verdade possa ajudá-los. A gente não tem exatamente essa posição nesse momento. E vale lembrar que, assim, conversando com ela, ela mesma já falou, o livro Com a Palavra Luiz Gama, né, que de referência maior para ele, né, a gente leu como roteiro, tem muito material. Tem muitos outros materiais aí sobre Luiz Gama, outros biógrafos, e, conforme ela mesma diz, as outras biografias dele enveredavam bastante pela coisa ficcional, não fugindo do real, do histórico, de fato. E o livro dela retrata tal qual acontecia, foi baseado em pesquisas através de documentos da família, através de bibliotecas de São Paulo e aqui no Rio, que ele trabalhava, advogava e vinha ao Rio de Janeiro. Então, um material verdadeiramente assim, fiel à época, à história dele. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber de ti, vocês apresentaram isso, como foi conhecer a história dele? Porque eu ouvi falar em 2015, quando a OAB fez o reconhecimento, mas até então ele foi usurpado do livro de história. Ninguém tinha conhecimento. E eu conhecer a história dele deve ser um peso muito diferente de vocês conhecerem, porque vocês conseguem sentir o peso do que ele fala e do que ele fez. Eu tenho um filho, fiz questão que ele viesse, porque para ele vai ser muito fácil crescer no mundo em que ele é cheio de privilégio e ele não sabe disso ainda. Ele é branco, ele é homem, e para ele vai ser muito fácil crescer no mundo em que ele não vai ver o preconceito, o primeiro preconceito da maneira como vocês ainda devem influenciar. Você falou da Nívia Ellen, ela é de Brasília, eu isso. E ela é uma atriz extraordinária e que eu vejo pouquíssimo, não só nos palcos, mas na televisão, nos espaços de destaque. E aí eu queria entender como foi para vocês se conhecerem, se vocês se conheceram através desses textos, também a partir de 2015 ou de antes, porque a história das pessoas deles ajudaram no nosso país, elas sumiram naqueles livros. Então eu queria ter um pouquinho dessa experiência de vocês, de como foi isso. Bom, eu posso começar respondendo, mas acho bem injusto. Não. Porque uma experiência nossa, né? O Luiz Gama me foi apresentado no ano passado, através do convite do Del e do Ricardo, por uma impossibilidade da Nívia de fazer o espetáculo. E aí disseram, Soraya, poxa, a gente precisa de alguém para fazer a substituição, você pode? E me mandaram um texto. E eu nunca tinha ouvido falar de Luiz Gama. E eu li a história e eu fiquei absolutamente impactada. Sendo que Soraya é uma mulher muito politizada, muito bem informada, e ainda assim nunca tinha ouvido falar de Luiz Gama, como talvez a maioria de nós todos. E fiquei absolutamente tocada pela trajetória dele. Eu ingressei aqui nesse processo já com ele com um mandamento, já com uma história aí de mais de um ano. Basicamente, o que eu posso te dizer sobre isso, eu me sinto muito feliz de estar aqui, eu me sinto muito feliz de ter tido acesso e me sinto ainda mais feliz de poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas nesse momento aqui. Basicamente, eu conhecia muito superficialmente, né, a história, mas muito mesmo. Quando o me colocou bem dentro de um desafio, ele desafiou, o cara é um guerreiro, ele é um Luiz Gama, exatamente pela luta dessa causa, né, das minorias, em especial dos negros. Então, a partir dali eu comecei a devorar, procurar me informar e tudo, e eu sempre fui, naturalmente, muito indignado com qualquer tipo de injustiça, seja do branco, do preto, do governo, de qualquer minoria. E foi um prato cheio para mim, pronto, e aí foi uma maravilha, porque é uma identificação plena com a história dele, é uma defesa. Eu acho que a arte tem um papel não somente de divertir, mas trazer uma reflexão, trazer a discussão de temas necessários para serem discutidos. E é incrível fazer. É uma paixão por esse trabalho, farei sempre. Deixa eu complementar aqui, você falou do teu filho, né? Certamente ele vai pegar um mundo melhor do que o meu,
melhor do que o seu, mas certamente ele vai pegar muitos problemas pela frente, né? Outros dos Gama continuam escondidos, e não só dessa causa, mas de todas as causas, e tem muita gente que teve a voz calada, até hoje isso acontece. Nós temos só que nos juntar. Se quiser, não, nos convidem. A gente quer ir. A peça não é uma peça montada para ter temporada. Apesar de nós não desenvolvendo uma apresentação do Centro Cultural da Justiça no Rio de Janeiro, mas é também por conta disso, é o Centro Cultural da Justiça, então tem uma ligação com a OAB, com os advogados e tal. Mas ela não é por temporada, ela é uma peça que vai onde ela é chamada, onde quando as pessoas acham que essa voz será bem-vinda, que há quem queira ouvir esse tipo de coisa, essas pessoas então nos convidam e a gente leva o espetáculo. Naturalmente, nós temos um terrível vício de comer 3 vezes por dia. Esse convite deve vir acompanhado de um agrado. Então, era mais ou menos isso que eu queria saber. Primeiro, vocês não têm ideia do tanto que eu estou emocionada. Né? É minha prima, eu sou fã de carteirinha número 1 aqui, desse ser, Del Garcês, do Ricardo, prima. Estou emocionada pela história que vocês trouxeram e como ela falou bem, atinge no conhecido, né? Então, eu trabalho numa universidade, trabalho na área de eventos, e a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês têm essa ideia mesmo de trazer, de ter, de repente, de fazer um formato que a gente tenha a possibilidade de convidar para vir fazer, por exemplo, nós temos semanas, né, acadêmicas, tenho a semana de história, eu tenho a semana do direito, e da gente conseguir fazer um formato para que não fique oneroso para a instituição e que a gente possa trazer, nós trabalhamos muito em parceria com o INB, né, com outras universidades, e da gente poder trazer isso para apresentar aos nossos alunos. Eu acho que isso seria fantástico. Vocês já pensaram nesse formato? Que essa é a ideia. A gente poder levar para todo canto. É um espetáculo que cabe em 2 malas. Isso aqui emprestado, esse tapete emprestado, a mesinha emprestada. A gente traz o fim do bilhete, que é esse. Cabe numa malinha. Um texto no computador para operar o som de alunos. Acabou. O espetáculo é para isso. É para a gente poder levar para a praça pública. A gente fazer uma arena pública para todo mundo. Se possível, de graça. É preciso que todo mundo ouça isso, todo mundo conheça o Gama. Ele é apenas tem muita coisa para acontecer. Teremos o maior prazer de estar com vocês. Lembrando que a peça também tem um projeto voltado para escolas, voltado para a universidade, e a gente também, com a pergunta dali com relação a outros estados, a gente está escrevendo na Lei Rouanet, e a gente tem outros projetos aí, outras propostas, a peça vai evoluir com o tempo. A gente já tem vários convites, na verdade. Né? Essas coisas, elas são um processo um pouco demorado, que tem que haver uma série de aprovações de vários níveis e tal, mas tem vários convites, né? Para fazer no estado do Rio, em outros estados, o Espírito Santo já está interessado, tem uma proposta do Mato Grosso, tem vários lugares que estão querendo. Quantos lugares mais, melhor para todo mundo. Boa noite. Queria só ver se vocês, aqui nessa belíssima apresentação que vocês fizeram, trazendo o contexto do sofrimento dos negros lá, no período ainda da escravatura, se a gente consegue fazer uma conexão com o que está acontecendo nas periferias brasileiras, né? A quantidade de jovens negros estão sendo assassinados de forma bastante violenta, né? Porque senão nós estamos dialogando sobre a questão de violência, que é o negro que produz a violência. E como essa faxina étnica está acontecendo no nosso país pelo século XXI. Né? Se banalizou hoje, ninguém mais se condói em ver um negro sendo assassinado. Não é um jovem que está sendo assassinado, são vários jovens que estão sendo assassinados. Deve ser de fato dessa liberdade que essa república não fornece, né? Essa exclusão que se carrega até o século XXI.
saber se a gente consegue fazer essa ponte do Luiz Gama para agora, para esse tempo atual. Acho que foi uma provocação que eu estou tentando fazer para você, que escreve, como diretor. Né? Acho que essa grita, ela tem que ser feita mais amplificada para esse momento. Acho que morre-se muitos jovens negros, se criminaliza, você vai nas cadeias, você vai nessas opções de misérias, é só o que vê, é a miséria batendo na porta, é o crime, sendo recrutando esses expatriados, né? É isso que acontece com grande parte desses jovens negros sem oportunidade. Já há outros projetos nossos que até começam a ser enviados. A gente tem a pretensão, sim, de falar sobre diversos assuntos dentro dessa temática, de outros temáticos. É óbvio que a gente não vai conseguir abarcar todos os problemas do Brasil, mas a gente tem a intenção de expandir a discussão para temas semelhantes ou não. Agora, esse é um processo demorado, caro, né? E a gente não, com certeza não consegue fazer isso não é. Mas trazer um descanso para uma discussão dessa, não apenas no palco, conversar aqui com vocês. Certamente aqui alguns atores, alguns diretores que podem nos ajudar nesse percurso, que podem montar outros trabalhos semelhantes, por exemplo, Cosina ali, que também é diretor de teatro, também pode tomar esse assunto como seu. Quer dizer, há várias maneiras da gente conscientizar, da gente levar isso para lá. O negócio é juntar as mãos, mas não se resolve nada. Interessante o que você falou, mas esse projeto aqui que a gente faz, Luiz Gama, a Voz da Liberdade, ele não acaba aqui no palco. Ele se estende exatamente esse debate para trazer essas discussões, esses paralelos, essa reflexão no momento que a gente vive hoje. No momento em que o Luiz Gama fala aqui, negros da África, roubados, escravizados, açoitados, mutilados, arrastados neste país clássico da sagrada liberdade. Que liberdade é essa? Condenados à luta de todas as horas, todos os dias, todos os momentos. Isso não acontece hoje. Naturalmente, a gente ter esse olhar para o passado, a gente acaba comparando a esse nosso presente, que é exatamente o que você falou, esses negros da periferia, os presídios, quantos estão lá, e a maioria, grandíssima maioria, são lá desses, quando o negro no Brasil é mais de 50% da população, e é essa população negra ainda marginalizada, ainda são todos escravos do século retrasado. Então é importante, muito bacana isso, mas assim, naturalmente a gente acaba comparando, acaba fazendo esse paralelo. É interessantíssimo o que você falou também. Deixa eu aproveitar para fazer uma fala rápida. Eu acho que não tem como a gente não olhar a situação do negro, das negras no Brasil hoje, sem perceber que o que acontece hoje é um resultado direto da escravidão, de como esse assunto não foi resolvido e de como isso veio atravessando todos esses anos até hoje. A gente, quando traz o Luiz Gama de 1800 e percebe a atualidade do texto dele, em 1800, e a gente em 2017, estrondoso. Como é que em tantos anos a gente ainda não conseguiu realmente caminhar no sentido de uma sociedade mais igualitária? Eu acho que a nossa forma de abordar esse tema é trazer esse resgate. Olha, já se passaram tantos anos e a gente ainda não fez caminhadas consistentes rumo a essa igualdade de direitos de todas as pessoas, de todas as etnias. Qual que é a nossa parcela enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, na perpetuação desse sistema? Será que a gente tem feito o nosso trabalho diário de se olhar no espelho, investigar em si mesmo o seu preconceito, o meu preconceito, o preconceito de cada um de nós? Porque o sistema ele não atua sozinho, ele é fruto da ação das pessoas. Ou a gente está pecando por omissão, ou a gente está pecando, agindo de maneira preconceituosa, discriminatória. Será que nós aqui estamos realmente sendo atuantes, cidadãos em busca de uma igualdade de direitos? Eu acho que essa é uma reflexão que é importante que a gente faça, que seria bacana que cada um de nós levasse para casa, montar essa reflexão interna para si. Boa noite. Maravilhosa a apresentação.
Eu gostaria de saber se existe algum projeto de levar a peça para os presídios, justamente pelo fato do encarceramento em massa. Isso é maravilhoso. Da população negra. Não tinha pensado exatamente nisso. Já pretende levar a qualquer lugar. Esse é um... que é o nome da Claudina seja mencionado. A esposa. A esposa do Luiz Carlos. Porque as pessoas não sabem que ela existiu.